A iniciativa Lugares Incríveis para Trabalhar, promovida pela FIA Business School, completa 20 anos em 2025. A pesquisa já foi um instrumento de medição para mais de 2.500 empresas e milhões de colaboradores que participaram do processo desde 2006. No último ano, mais de 450 empresas confiaram no projeto e se encorajaram para ouvir seus colaboradores. Afinal, a voz do colaborador vale muito. Com isso, a FIA gera um diagnóstico bastante valioso para que as empresas entendam melhor a jornada das pessoas no trabalho e possam promover ambientes mais propícios para o engajamento e para a produtividade. Ambientes mais saudáveis geram resultados superiores. Essa iniciativa tem uma história de peso, que iniciou com os professores André Fischer e Joel Dutra, coordenadores da FIA Business School. Vamos conhecer como tudo isso começou? Um relato contado por eles mesmos. André Fischer, coordenador de projetos aqui na FIA, e dentre esses projetos, a pesquisa que hoje recebe o nome da pesquisa Lugares Incríveis para se Trabalhar. Joel Dutra, coordenador e supervisor de projetos aqui na FIA e também participante aqui do programa de estudos em gestão de pessoas. Nossa, Joel, faz 20 anos que nós, todos os anos, realizamos a pesquisa que hoje chama-se Lugares Incríveis para se Trabalhar. Né? Parece realmente que foi ontem. Isso é um chavão, mas esse é o sentimento que a gente tem. Né? Em 2006, nós usamos a nossa metodologia. Na época a metodologia não tinha nome, hoje a metodologia tem nome, chama-se FEX, né? Um método que a FIA criou, que nós criamos lá na USP também, né? Chama-se FEX, FIA Employee Experience. Na época não tinha esse nome. E eu me lembro que em 2006, quem foi chamado na época pela Maria Tereza Gomes para representar a FIA, né, foi você, né? E o que levou a gente lá em 2006 a ser chamado para trabalhar junto com a revista Exame, com a revista Você S.A. depois, nesse projeto? A gente já vinha num namoro muito grande, né, com a Você S.A. A gente tinha desenvolvido com eles um projeto, né, de CEOs do futuro, né, e com o James, na época, né, da educação executiva, né, e daí fomos estabelecendo ali uma amizade, né, e quando surgiu essa oportunidade, naturalmente eles nos procuraram, né, para ver o quanto que a gente poderia ajudá-los, né. E aí, quando eles me chamaram, eu tinha toda a tua história, né, que também você começou, acho que lá no finzinho dos anos 80, início dos anos 90, com pesquisa, né, de clima, né, e falei, puxa, a gente tem essa expertise, né, a gente realmente pode te ajudar, né. E aí vim para casa, né, conversei contigo, né, e você viu ali uma oportunidade muito interessante da gente desenvolver esse trabalho, né? Mas foi muito em cima também da sua experiência anterior, né, André, nessa área, né? A FIA, nesse ano aqui de 2025, está fazendo 45 anos, né? Eu comecei na FIA lá em 85, aproximadamente, 84, talvez até antes. E já naquela época nós fazíamos pesquisa com empresas, né? Inclusive com empresas das mais diversas áreas, né? Fizemos um projeto grande na época na área de usinas de produção de açúcar que estavam se tornando usinas, na verdade, de produção de álcool para atender as demandas do Proálcool. Imagina, o Proálcool começava lá atrás, hoje é esse programa que a gente vê aqui de sucesso, né? Somos
O Brasil é o maior produtor de etanol do mundo hoje, né? Mas tudo começou lá atrás e nós tínhamos uma questão que era a questão da mão de obra, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, isso nos levou a fazer um número bastante grande de pesquisas naquela época. Sim. Foi uma espécie de introdução, né? Sim. E do desenvolvimento da metodologia, com contato com os grandes centros internacionais na área de recursos humanos, nós fomos adaptando essa metodologia à realidade do país, né? Exato. Que eu acho que hoje é um dos principais diferenciais do nosso trabalho, que é um trabalho desenvolvido para empresas e para o mercado de trabalho efetivamente aqui do nosso país, né? Isso foi se desenvolvendo e eu me lembro que nós mesmos, nós dois, trabalhamos no segundo ciclo, né? A gente brinca, nós tivemos o ciclo canavieiro, depois nós tivemos o ciclo da laranja, lembra? Trabalhamos ali na região de Bebedouro, etc. E tudo isso foi fortalecendo essa metodologia, né? Que começou a ser aplicada em diferentes empresas. Eu me lembro aqui do nosso trabalho conjunto no Unibanco, eu me lembro naquela época na Roche, vários laboratórios, né? Mais de um laboratórios na época de produtos farmacêuticos, quer dizer, uma série de organizações. Na época, o projeto de gestão de clima organizacional era uma coisa bastante diferente de hoje, né? Imaginar uma época sem notebooks, computadores eram usados dentro de aquários, né? Era uma área diferente da empresa. Então, a produção de dados e tudo mais era uma coisa muito mais difícil de hoje, que é automático, né? E acho que o grande ganho, né, André, a hora que a gente começou a fazer essa parceria na época, né, com a Abril, com a Você S.A., a gente foi inserindo um outro banco de informações, né, que era exatamente as práticas e políticas de gestão de pessoas, né, que praticamente era um lado fraco, né, da pesquisa, inclusive da própria Abril, e isso foi fortalecendo muito, né, também informações sobre o que estava acontecendo no ambiente, e a gente foi podendo acompanhar, né, a evolução de muitas empresas, né, e a gente foi vendo o aprimoramento da gestão de pessoas em muitas organizações, né, e a pesquisa ela teve um condão de ajudar muito nessa discussão aqui no Brasil, né. E me lembro que no início, inclusive, nós reuníamos vários dirigentes, né, de recursos humanos para a gente exatamente discutir, né, esse conjunto de parâmetros. Esse conteúdo, né? Esse conteúdo, né? Isso foi um processo muito interessante, foi uma construção, né, com vários colaboradores, né? Então acho que isso foi um processo assim, muito rico, né? E trazendo aí um ganho e que hoje se consolida, né, na metodologia, né? Eu nem lembrava disso. A gente criou um comitê, né? Tinha um comitê. Me lembro do diretor de recursos humanos da Accor da época, que era um cara muito presente, de um outro diretor da Serasa, né? E tinham outros executivos importantes de RH que nos ajudavam a construir esse conteúdo, além, evidentemente, da tua experiência na área de recursos humanos, né? Seja a tua experiência em gestão, na área de gestão, né? Seja a tua experiência na área acadêmica, em gestão de pessoas, né? E aí nós criamos o outro lado da pesquisa, porque a pesquisa ela tem o lado, a dimensão importante, que é de ouvir. Hoje a pesquisa ouve 220 mil pessoas no Brasil inteiro. É a maior pesquisa de clima organizacional realizada no país, certamente, né? E aí a nossa metodologia está ouvindo a percepção que as pessoas têm a respeito das empresas na qual trabalham. Mas, de outro lado, ela também busca dados sobre práticas de gestão de recursos humanos. Acho que foi, você lembrou muito bem, foi algo inusitado aqui no Brasil. Exatamente. Né? Isso foi muito legal
E aí a gente sempre esteve cumprindo aquilo que é a missão da FIA. Né? A FIA foi criada lá na década de 80 justamente para promover o desenvolvimento da administração, da gestão aqui no país. Esse é o papel, está lá, é um papel estatutário, né? Fazer esse vínculo entre a universidade e o mundo corporativo. Né? E a pesquisa passa a cumprir claramente esse papel quando cria referências. Né? Exatamente. E a parceria com um órgão de divulgação, que já era um órgão de divulgação relevante, de destaque, a Você SA, né? Isso nos ajudou muito a demonstrar claramente esse papel, a realizar esse papel. E acho que além disso, né, a gente teve várias inovações. Né? Em 2009, 2010 também nós começamos a pesquisar, né, as melhores empresas para se começar a carreira, né? Sempre pegando jovens de 18 a 26 anos, né, e essa pesquisa também é feita anualmente. E nós fomos pegando aí um retrato, né, das gerações que foram ingressando no mercado de trabalho, né, e hoje essa é uma questão muito relevante, né, para as organizações, né, no contato com as lideranças, né, essa discussão sobre as gerações acaba sendo uma conversa muito presente hoje. E a gente tem informações para oferecer, temos dados para oferecer, né? Que acho que também é um ponto muito relevante aí da pesquisa. Né? Hoje a pesquisa, ela traz, ela mudou bastante, quer dizer, é uma metodologia hoje muito ampla, né? Ela traz hoje dados a respeito da gestão da diversidade, né? Então, é interessante porque nós conseguimos fazer esse contraponto. Por exemplo, na área de diversidade. Na área de diversidade, você tem uma pergunta para as pessoas, onde você pergunta quanto que, por exemplo, pessoas que têm a pele negra, né? Quanto que essas pessoas estão percebendo que a empresa os trata com respeito. Né? E nós cruzamos isso com a resposta que a empresa faz. Quer dizer, nós perguntamos lá, a empresa tem políticas de diversidade, a empresa tem práticas de gestão da diversidade, e daí especificamos, né? De gestão da diversidade LGBT, QI+, em diversidade com relação a sexo, a questão das mulheres, né? Nós organizamos isso e cruzando tudo isso, nós conseguimos premiar empresas, por exemplo, com relação à gestão da diversidade racial. Eu não gosto muito desse termo racial, mas enfim, né? Incluir aí outros dados, por exemplo, qual é a quantidade de negros na liderança, qual que é a quantidade de negros na empresa como um todo, fazendo um cotejamento entre uma coisa e outra. Será que a proporção é a mesma ou não é a mesma? E esses dados nos permitem identificar aquelas organizações que atuam de uma maneira efetiva e são reconhecidas pelas pessoas como uma empresa que tem uma gestão que merece destaque. Então, isso acontece com relação a negros, com relação a mulheres, com relação ao público LGBTQIA+, e isso traz muito orgulho para a gente, né? De perceber que alguma coisa que estava em embrião lá, há 40 anos atrás, né? 45, a história da FIA, a história da FIA tem a ver com a história da pesquisa, foi dessa forma aprimorado e trazendo hoje informações que ajudam lá na tomada de decisão das empresas,
não é? De uma maneira assim tão efetiva e tão em linha com a demanda do que hoje o mundo empresarial e a própria sociedade demandam. Né? Eu fico imaginando, né? Nós temos hoje no Brasil 105 milhões de empregados. Né? Hoje 450 empresas se candidatam ao guia. Né? Se o que essas empresas que nós destacamos no nosso ranking, elas conseguirem transmitir para as demais empresas, né? Para 10% que empregam 10% desse mercado de trabalho, nós teríamos um avanço incrível na qualidade das relações, na qualidade dos ambientes organizacionais. E é por aí que a gente caminha, né? Exatamente, e a gente tem exatamente observado isso, né? Quer dizer, quem patrocina, né, esse trabalho nas organizações desde o início, né, desde que nós começamos a pesquisa, né, normalmente não é só o pessoal de RH, né, você tem em peso, né, a alta direção da empresa interessada, apoiando, participando, vindo nas entregas das premiações, né, e também atuando como polos difusores, né, da importância do clima, da importância da satisfação das pessoas junto às suas comunidades, né, junto aos seus pares, né, em outras organizações. Né. Então a gente tem uma difusão que não fica restrita única exclusivamente à área de recursos humanos, né, mas você vai vendo os dirigentes se apropriando, né, dessa discussão, né, da importância dessa discussão nas suas organizações. Né. Eu acho que é um processo de desenvolvimento organizacional mesmo, né? É um movimento de desenvolvimento organizacional e de consciência. Eu sempre falo que qualquer pesquisa de clima organizacional, o maior objetivo dela não é amanhã você ter um plano de ação, mudança, etc., mas é levar a organização à consciência do que ela efetivamente é. Né? Levar a organização a entender como é que as pessoas elas estão efetivamente se relacionando. Não no discurso, né? Mas no sentimento efetivo que essas pessoas têm a respeito do mundo e empresarial, do que elas vivem no seu cotidiano. Né? Que, por vezes, na dinâmica de trabalho, no mundo, na correria do dia a dia, você não se dá conta, você não para olhar isso. Né? E é isso um pouco o que nós fazemos. Né? Enfim, né? Eu acho que esses 20 anos valeram a pena. O que você acha? Exato. Não, valeram a pena e acho que a gente vem semeando, né, coisas muito importantes para os próximos 20 anos. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? O espaço, né, que a pesquisa ganhou, a sua notoriedade, o que ela foi contribuindo realmente para o desenvolvimento das organizações, das relações, das pessoas. Né? Então, acho que a gente tem aí uma semeadura muito boa, né? E com certeza vai gerar muitos mais frutos, né, nos próximos anos. Né? Então, uma alegria estar aqui, né, comemorando esses primeiros 20 anos, né, e uma série de outros. Né? Então, uma alegria muito grande. Muito bom, Joel. Então temos mais 20 anos pela frente? Temos, com certeza. Valeu. Muito bom.